Olá meninas, tudo bom? Bom dia. Eu vou continuar falando para vocês sobre as doenças neurológicas e as que mais afetam os idosos. Hoje não é uma doença neurológica, porém é uma doença bastante comum entre essa faixa etária, que é a diabetes. Existem dois tipos de diabetes, a diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2. A diabetes tipo 1, a pessoa ela já nasce com a doença. Então já é um problema lá na genética da pessoa e ela nasce já com essa doença. Ela já nasce diabética. E a diabetes tipo 2, ela é a diabetes adquirida, né? Você adquire ou por alguma outra doença que acaba fazendo você desenvolver a diabetes, ou pelos maus hábitos e até mesmo pela idade, né? No caso dos idosos, alguns idosos adquirem por causa da própria idade, né? Como eu disse, com a idade, quando a gente começa a avançar na idade, tudo vai, o organismo vai funcionando de uma forma diferente e isso acaba afetando todos os órgãos, né? Nós temos a insulina, que é um hormônio que o pâncreas produz para quebrar o açúcar do nosso corpo, e com a idade, com o avançar da idade, o pâncreas ele começa a ter uma dificuldade em produzir essa insulina, e aí é onde ocorre a diabetes, né? Se o organismo ele tem uma dificuldade em produzir a insulina, o que que acontece? O açúcar se acumula no organismo e aí ocorre a diabetes, que a diabetes nada mais é do que o acúmulo, falando de uma forma bem resumida para vocês e bem simples, é o acúmulo desse açúcar no sangue, né, desse açúcar no organismo. Nós temos o hormônio, como eu já disse, que é a insulina ela quebra esse açúcar, e se você não tem esse hormônio funcionando corretamente, o açúcar ele não é quebrado e ele não é absorvido pelo organismo, ele fica ali, né, passeando no sangue, e é onde acontece todos os problemas que a gente conhece. Com o avançar da idade, como eu disse, nós temos a propensão do pâncreas ele ir, né, funcionando de uma maneira mais lenta, tendo uma dificuldade para funcionar e excretar a insulina. Também ocorrem as outras doenças. Existem outras doenças que podem afetar o organismo, que acabam por fazer com que a gente desenvolva diabetes. E também os maus hábitos, né? Pessoa que ela come muita massa, muita farinha branca, tudo que vira açúcar no organismo, né? Então, o que que vira açúcar no organismo? Tudo à base de farinha branca, né? Muito carboidrato, que são os pães, o macarrão, muito arroz, muito doce mesmo, muito sorvete, muito chocolate, enfim, tudo que é doce. Se você tem lá aquela pessoa que ela gosta de comer muito esse tipo de alimento, ela tem uma propensão maior de ter diabetes. E aí, quando você chega na idade, em uma idade, na terceira idade, numa idade mais avançada, o organismo ele já está mais lento, já está com alguma dificuldade de funcionamento, e aí você continua ingerindo esse tipo de alimento, o que que acontece? Você sobrecarrega o seu organismo de açúcar. E aí, como eu disse, o pâncreas já não tá lá, aquelas coisas, né? E é onde ocorre a diabetes tipo 2. Quais os sintomas primeiro da diabetes, né? Então você tem muita vontade de fazer xixi, você vai no banheiro muitas vezes ao dia, você começa a ficar com a visão turva, né? Você tem aquela como se fosse uma tontura, isso também é um sintoma. Você começa a ter muita sede, você bebe água e parece que a sede nunca acaba, você fica desorientado, você fica sonolento. Tudo isso é sintomas de diabetes. Existe um teste muito simples que a gente orienta as pessoas a fazerem, né? É lógico que primeiro você vai, o ideal é que você procure um médico, ele vai te pedir exames, mas assim, você tá com dúvida, tá sentindo esses sintomas,
faz xixi, um pouquinho de xixi num copinho, num potinho e coloca lá no cantinho do banheiro. Se formiga lá, sabe? Se juntar formiga, como quando a gente derruba alguma comida no chão, alguma coisa doce, é porque a sua urina está concentrada em açúcar. Quer dizer, pode ser que você esteja com diabetes. Não é assim que se faz o diagnóstico, isso é só uma coisa empírica, né, que a gente pede para fazer, só para ter às vezes tá com dúvida, nossa, será que eu tô diabético? Faça isso, porque a urina normal, ela não junta tanta formiga, né? Agora, a urina de um diabético é açúcar puro. Então, a formiguinha vai lá e vai se juntar ao redor daquele potinho. Ou até mesmo quando cai um pingo no chão, fica cheio de formiga. Isso é uma coisa que a gente pede para o paciente fazer. Então, como eu disse, perceber alguns desses sintomas, principalmente sede excessiva e vontade de fazer xixi excessivo, procure um médico. Ele vai pedir exames. Um desses, não cabe a nós sabermos, mas um desses exames é a glicose em jejum. Ele vai pedir para você vai tirar o sangue em jejum e ele vai ver a taxa de açúcar que está no seu sangue em jejum, porque depois que a gente come, é normal você ter uma elevação do sangue, do açúcar no sangue, né? É normal. Mas quando você está em jejum, se você ter um pico glicêmico alto, se você der uma taxa muito alta, isso não é normal. Significa que você está diabético. Então ele vai te pedir vários exames e aí vai te dar o diagnóstico. Por isso que é importante o controle da alimentação, né? A pessoa idosa, ela não pode ingerir muito doce, muita massa branca, muita farinha branca. Tudo isso ajuda a sobrecarregar o pâncreas, gente, porque como eu disse, na velhice tudo funciona de uma forma diferente, né? Nós somos jovens, o organismo é um, e quando a gente envelhece o organismo é totalmente diferente. Por isso que é importante, mantenha hábitos saudáveis agora, para quando chegar na velhice, essas complicações sejam amenizadas, sejam menores, entendeu? Mas é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, me mandem no grupo, ok? Fiquem com Deus e até a próxima.